Fala pessoal, beleza? Muito prazer para quem não me conhece, meu nome é Lucas Uster, sou advogado de negócios digitais. E nesse vídeo eu quero fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes aqui no canal, que é um React. Eu vou fazer um React aqui de um vídeo do Léo Stronda. E por que eu vou fazer isso? Porque nesse vídeo ele vai narrar uma situação que aconteceu com ele e que é muito comum acontecer, principalmente com influenciadores que estão iniciando ou até mesmo com alguns mais experientes, mas que não têm um suporte jurídico ou que até têm um suporte jurídico, mas que por algum motivo acabaram não se utilizando previamente disso. E aí o que acontece? É muito comum em algumas parcerias o influenciador acabar se prejudicando no contrato. E aí depois ele acabar, de certa forma, ficando escravo do próprio contrato. Então o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Eu vou ir mostrando o vídeo para vocês e vou fazendo algumas pausas. E nessas pausas eu vou trazer alguns comentários e até eventualmente algumas dicas de como evitar esse tipo de situação ou de como sair de uma situação dessas. Então, se tu curte esse tipo de vídeo, continua assistindo aí. Vamos lá! E eu quero deixar os créditos desse vídeo aqui, da ideia de criar esse vídeo, para o Thiago Rodrigues. Foi ele que me enviou esse vídeo e que me deu a ideia de gravar esse react aqui. Então eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo. E se tu curte aprender sobre gestão para lançamentos digitais, tu vai curtir muito o conteúdo dele. Então vamos lá! Então, pessoal, vamos lá para o vídeo. E antes de dar o play aqui no vídeo, eu vou aproveitar que eu estou fazendo o meu primeiro React aqui no canal e vou falar um pouco para vocês sobre a questão de direitos autorais nos casos de React. Já que a gente está fazendo aqui, vamos aproveitar, né? Então, deixa eu dizer para vocês o seguinte, que o YouTube, quando a gente publica um vídeo no YouTube, a gente publica com uma licença em que é permitido, nos casos de React, ou seja, quando a gente vai pegar um vídeo que foi elaborado por outra pessoa, mas a gente vai elaborar comentários nossos a partir desse vídeo. Nesses casos, é permitido fazer o React, certo? Aproveitei para falar isso aqui, porque muita gente tem essa dúvida, né? Então, aqui está o caso prático. Agora sim, vamos lá então para o vídeo. Em visualização e inscritos. Era surreal. Mais um detalhe aqui antes, eu cortei o início aqui do vídeo para não pegar a música que tocava logo no início, para evitar problemas com os direitos da música e tudo mais, porque a gente tem algoritmos no YouTube que detectam isso de forma automática. Surreal. Da mesma forma que a gente achava que o Fábrica de Monstros era o canal do Léo, do nada um dia a gente recebe a notícia: o Léo não faz mais parte do Fábrica de Monstros. Como assim? O Fábrica de Monstros não é do Léo? Pois é, eu também achei que era meu. Ó, aqui já temos o primeiro problema. O que aconteceu? O Fábrica de Monstros, para quem não sabe, era um canal muito grande em que o Léo fazia parte desse canal. E aí ele comentou agora ali no vídeo que o quê? Ele achava no início que o canal era dele, mas depois já não sabia mais se era dele. E qual é a grande questão aqui? É que o canal do YouTube, ele é um ativo. Ele é um ativo porque ele é capaz de gerar renda, ele monetiza. Então, quando a gente cria um canal em parceria com outras pessoas, é muito importante definir logo no início de quem que é esse canal, enfim, para evitar problemas futuros. Seria perfeitamente possível, logo no início dessa relação, ter um contrato em que todos assinassem e lá ficasse definido, por exemplo, que o canal vai pertencer a todos eles. Seria possível fazer isso. Vamos continuar. Rolo é esse? Eu não sei se você pode falar. Posso. Eu não vou dar nomes, né? Mas eu posso falar. Não, só contar a história. Então, quando começou o Fábrica, teve essa ideia, eu trouxe o nome, trouxe as ideias, eles trouxeram a agência, trouxe a estrutura. Cinegrafista. Léo, vamos alugar um espaço pra gente ser nosso QG, vamos fazer tudo em estúdio e tudo mais, beleza. Já montar uma cozinha, estúdio, não vamos fazer uma cozinha comum, pra fazer tudo certo, tudo profissional. Falei, ótimo. Eles entram bancando esse custo, o que for entrando eu vou pagando esse custo, quando eu terminar de pagar esse custo, a gente começa a dividir os lucros e tudo mais, beleza. É isso, fechou. Então esse investimento foi feito... Ó, isso que ele falou agora aqui, seria basicamente um resumo desse contrato que o ideal seria ter sido celebrado antes de começar o Fábrica de Monstros, né? O que? Ele entraria, então, com a imagem dele, com o conteúdo, e a agência entraria com a questão toda da estrutura, e aí depois os lucros
eles poderiam dividir. Isso poderia ser um objeto de um contrato. O contrato poderia versar sobre isso. Mas eles não fizeram um contrato escrito no início da relação. E foi aí que começaram a surgir os problemas que a gente vai ver aqui no decorrer do vídeo. Vamos lá. Feito prévio, mas teve o resgate desse Sim, investimento. sim, eu não deixei de pagar, não. Tudo que eu faço é assim, cara. Se a gente Não, combinar... entendi, mas às vezes você poderia ter entrado, eu entro com a minha imagem e com o trabalho e vocês entram com a estrutura. Também seria Sim, uma sociedade. seria. Mas eu quis pagar tudo, pra não ter erro, tá ligado? Vamos minimizar tudo. Até porque a galera que tava começando comigo eram moleques da minha idade, mais ou menos, que estavam começando, tinha acabado de sair da faculdade, eram conhecidos meus. Um deles era meu amigo, o resto eu não conhecia, eu conheci naquela época. Daí... Pessoal, mesmo se tu vai fazer um negócio com um amigo teu, ainda mais se nesse negócio envolver pessoas que tu ainda não conhecia, nunca faça um negócio desses sem um contrato escrito antes, porque o contrato não é só o contrato, né? Eu digo o contrato, e também é muito importante tu ter um apoio jurídico na hora de decidir quais vão ser as consequências, quais vão ser as obrigações, quem ganha o que é de quem, isso é importante definir. E um advogado que atue nessa área, ele vai saber fazer isso de uma forma mais estratégica, de uma forma que não te gere prejuízos. Um dos problemas aqui foi que o Léo, ele acabou não, pelo menos o que ele deu a entender no vídeo, ele não teve essa conversa prévia com o advogado dele. Essa conversa surgiu depois. Porque se ele tivesse tido essa conversa antes, provavelmente muitos desses problemas aqui teriam sido evitados já. Eu falei, tá, aí burocracia. Quer que eu resolva com o meu advogado? Vocês resolvem? Não, Léo, fica tranquilo. Você só se preocupa em criatividade. Criar os quadros, falar isso aqui, né? A gente cria, cuida de tudo. Assim que tiver os contratos prontos, a gente senta pra trocar ideia e conversar. E você assinar tudo mais. Então a gente tinha conversado, tinha um acordo verbal e tava esperando um contrato. Só que esse contrato, não sei se demorou o tanto que eles falaram que demoraram, ou se eles me enrolaram pra não trazer isso. Pessoal, essa frase aqui que ele disse é extremamente importante. Ele disse que não havia um contrato escrito, havia apenas um acordo verbal. E isso é muito comum, principalmente em negócios que estão começando ainda, né? Quando os sócios estão começando, fazem tudo de boca e aí começam a tocar o negócio, até começar a surgir problema. E eu vou dizer para vocês o seguinte, quando a gente tem um acordo verbal e não existe um contrato escrito, na verdade, existe já um contrato, só que é um contrato verbal. Porque o contrato escrito, o papel, na verdade, ele é um instrumento onde nós inserimos um contrato, ele é a forma do contrato. Mas o contrato pode ser verbal também. Só que qual que é o problema quando nós temos um contrato verbal? Que é o problema que está acontecendo aqui nessa situação. O problema do contrato verbal primeiro, que a gente tem mais dificuldade de provar o que foi combinado. Como é que o Léo vai provar que o canal era dele? Como é que ele vai provar que o combinado foi X se não tem elementos para mostrar isso? É complicado. Segundo, que quando a gente tem um contrato verbal e a gente precisa executar esse contrato depois, ou seja, forçar a outra pessoa, a outra empresa a cumprir um contrato, é muito mais difícil também. Até porque judicialmente, se a gente fosse entrar com uma ação judicial, a ação seria uma ação muito mais demorada também, pelo fato de não ser um documento escrito. Ainda mais que não é assinado por duas testemunhas. Já tem vídeos sobre isso, inclusive, aqui no canal, sobre a importância de duas testemunhas no contrato. Então, pessoal, quando a gente faz um contrato verbal ou um contrato escrito, nas duas formas é um contrato. Mas sempre busquem fazer por escrito, por todos esses elementos aqui. E um outro elemento ainda que as pessoas acabam se prejudicando nos contratos verbais é que é muito fácil a gente esquecer o que foi combinado, né? Esse contrato pronto. Só que o programa foi indo. Bombando. E foi bombando, e foi dando bom. A gente já dividia os lucros um pouquinho. Já dissense. Mas o bruto dele era para pagar os custos que eles investiram. Então no primeiro ano não teve entrada de grana. Foi só pra pagar o local, os móveis, as porra toda que a gente pegou. Então não tinha grana, então eu nem me liguei. Eu falei, beleza, tá pagando que tá, que foi o que eu combinado. Quando deu mais ou menos um ano, falaram, bom, o contrato tá pronto. Vamos assinar, vamos fazer o certinho. Falei, tá Você bom. já tinha um ano de canal. Já tinha um ano de canal, já era o Maior do Brasil. Quando sentamos pra assinar, quando eu peguei o contrato, o Fábrica de Monstros já estava registrado no nome da agência deles, eles não me colocaram como sócio. Registro na onde? Em tudo. Aqui, pessoal, é muito importante essa questão aqui também, que
quando a Fábrica de Monstros surgiu, ele seria de ambas as partes, tanto do Léo quanto da agência. Só que aí, quando finalmente chegou o contrato escrito, o que dizia lá? O que já tinha acontecido por fora desse contexto todo? A agência já havia registrado o Fábrica de Monstros. Esse registro não ficou bem claro no vídeo aqui o que era esse registro. Eu acredito que ele estava falando do registro de marca mesmo, lá no INPI, que é o órgão responsável por registrar esses nomes, e nomes, a logomarca também. Acredito que tenha sido isso, esse registro aqui. Mas qual que é a grande questão? É que eles registraram isso no nome deles, provavelmente já havia passado aquele primeiro prazo lá para a oposição, e aí, para recuperar esse nome depois é extremamente difícil. Talvez ele até nem consiga agora recuperar esse nome. Em tudo? Em tudo. O nome... Então, Fábrica de Monstros já tinha um proprietário. Já, era eles. E o contrato você estava ali fazendo parte do quê? Eu era um simples apresentador ganhando uma porcentagem. Então era um contrato de contratado, você era um contratado, não um sócio. Exato. Daí eu fiquei muito puto. Falei que não Sendo era... que você pagou com o AdSense o investimento. Exato. Porra, velho, aí dói nas costas, que facada, velho. Facada. Eu falei, mano... Não acredito. E tudo isso que está acontecendo aqui, por exemplo, todos esses pagamentos que ele vem fazendo de AdSense, tudo que ele contribui, se tu passar por alguma situação assim algum dia, é importante que tu guarde provas de tudo isso. Por quê? Porque essas provas podem ser usadas futuramente a teu favor para comprovar as tuas alegações, para comprovar que tu também era dono, que tu também tinha uma participação. E aí, o histórico dessas transações, até conversas entre os sócios, entre os parceiros, tudo isso é importante que tu sempre documente contigo. Eu não consegui nem começar com isso naquele dia. Eu falei, cara, eu vou pra casa pensar nisso aqui porque não tá certo. Fui pra casa, tentei com um advogado, todo mundo, não sei o que e tal, cara, passar a perna, não sei o que. Pá. A importância de conversar com um advogado nessas situações, né? Agora ele chegou em casa, conversou com o advogado dele, e o advogado, por já ter visto situações assim, por estudar sobre essas situações, por ter a prática de redigir esses contratos, ele vai saber te dar um aconselhamento mais estratégico de como agir, mesmo que tu já tenha caído em alguma furada dessas, ainda estrategicamente tu pode pensar formas de diminuir esses prejuízos ou até mesmo de sair de uma situação assim. Aí meu advogado falou, Léo, você tem duas opções. Ou a gente negocia uma porcentagem maior, ou você põe pro pau, vamos processar, só que um processo desse tamanho que vai ser aqui, vai encerrar o Fábrica. Não vai poder mais lançar vídeo, porque o juiz vai embargar tudo, até resolver isso aqui. Então você pensa. Eu falei, pô, não vou parar com o canal agora, né, mano? O bagulho tá bombando. E eu fazia o bagulho que eu gostava, eu amava fazer aquilo. Então eu falei, cara, nem tudo é dinheiro também. Eu vou fazer essa parada aqui e eu vou tentar negociando com eles. Com o tempo passando, eu vou negociando coisas melhores e tal. E foi indo. E parece que nunca entrava dinheiro. Então, aí, depois de uns 2 anos, aí o terceiro ano do Fábrica, eles criaram uma loja online onde vendia roupas do Fábrica, vendia suplemento, vendia a porra toda. E a reunião foi pra me comunicar que eles estavam abrindo a loja. Eu já não tinha participação de vamos abrir, não vamos, como vai ser. Você não participou em nenhum momento do planejamento? Não, já era isso. E outra, eles não queriam ter o trabalho de produção de roupa. Então eles venderam royalties do Fábrica de Monstros para um terceiro ainda para fabricar as roupas. Caramba, velho. Então quando o cara veio, o cara comprou para eles uns royalties. Pagou? Pagou. Você não viu um centavo dessa grana? R$1 disso. E eles receberiam uma porcentagem, sei lá, 13% no mês. E desses 13%, 20% era meu. Ou seja, eu tava num... 20% dos 13. Então, por exemplo, rendeu, por exemplo, 10 mil reais. Tô 2. 13% de 10 mil, 1.300, 20 de 1.300, 230 reais. E do AdSense? Do AdSense. Pelo que dá a entender aqui do que aconteceu, o que eles fizeram foi que eles fizeram um contrato de licenciamento de uso da marca, em que foi possível, então, inserir a marca do Fábrica de Monstros nessas roupas. E aí, fizeram isso sem consultar o Léo também, porque eles já estavam se posicionando como os únicos titulares desse nome, dessa marca. E aí, venderam parte, então, do lucro dessa operação para esses terceiros da loja. Sem eu ganhava uma porcentagem também. Não era dividido certinho? Uma porcentagem depois que pagasse os lucros do mês. O contrato já estava pronto. Meu Deus. Ou seja, você não via dinheiro. Não via. Você trabalhava pra caramba, gravava pra caramba. Eu via um canal maior do mundo ganhando, sei lá, mais de 500 mil reais por mês e eu ganhando 1.000. 1.500, 2.000, dependendo Sem da cara do canal. Sendo cara do canal. E eu que criei. E com a facada nas... Aqui era uma situação interessante também. Por quê? Pelo que tudo indica, esse contrato, essa segunda parte do contrato veio depois, né? Ela não existia
Então ela ainda não estava assinada pelo Léo. Aqui, talvez fosse interessante conversar com o advogado novamente para já pensar uma estratégia de negociação ali mesmo. Porque daí agora eles precisavam da imagem do Léo, eles precisavam que ele seguisse e que ele assinasse esse contrato. E aí seria aqui talvez uma chance para amenizar ou até sair dessa situação. A faca presa nas costas, ele não trabalha com faca presa. Exato. Tá, e o cara torcendo a faca, sim, né? Aí teve um determinado momento em que ele já tinha uma loja aberta com as roupas e eu tinha a minha marca de roupa, como eu te contei, que eu criei lá do início. E a gente tinha combinado de que as roupas, a gente ia usar as roupas que a gente vende pra divulgar, mas que eu também poderia usar as minhas de vez em quando. Beleza. Teve uma gravação, onde tinha lá umas 4 camisas da Fábrica de Monstros, que eu usei, a gente fez vários vídeos num dia, eu já tinha usado as 4 camisas do Fábrica. Pessoal, sempre que vocês forem fazer uma combinação sobre essas publicidades em que tu vai utilizar uma marca, utilizar roupa, utilizar algum objeto nas gravações, faz isso por escrito, porque isso vai te resguardar e vai evitar que tu seja futuramente até impedido de utilizar essas marcas aí. Tem que registrar isso sempre. E, dependendo dos casos, é importante também seguir as orientações do CONAR, que vai regular a publicidade, porque talvez fosse a situação aqui, não sei, não vi na prática o que estava acontecendo, mas pode ser que fosse, inclusive, exigido na época que fosse informado que isso se tratava de uma publicidade. De Monstros. E no 5º vídeo eu usei uma minha. E um dos caras lá, um dos sócios da agência, falou, cara, você tem que usar a camisa do Fábrica, você não pode usar outra marca. Eu falei, tá, mas essa aqui é a minha marca, não é outra marca não. Ele, tá, mas as camisas estão aí pra você divulgar. Eu falei, cara, mas eu já usei nos outros 4 vídeos anteriores, agora é o 5º. Não, ficar usando blusa repetida não vai ficar ruim. Não, mas você tem que usar. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, olha o que você tá falando, essa aqui é a minha marca, a gente já combinou. Não quero saber, tem que usar do Fábrica. Você era um funcionário, não bosta, não bosta não, eles me respeitavam dentro de um padrão, mas... Não, te respeitavam como funcionário. O respeito foi se perdendo, só que é porque eu fui abrindo a perna. Eu falei, pô, não vou processar os caras. Eu sempre penso no melhor da pessoa, falar, cara, os moleques estão começando agora. É a primeira empresa deles, eles estão vendo o futuro. Eu já tenho minhas coisas, já tenho outras rendas, eu já tenho outras empresas, já faço show. Você é um cara, todos nós sabemos, você é um cara que não gosta de treta. Não gosto. Ixi, eu falei, quer saber? Isso é muito comum. Imagina, o Léo, com toda a experiência que ele tem, também fez isso, né? Para vocês verem que nós somos humanos e a gente acaba tendo algumas falhas, às vezes por pena, às vezes para não se incomodar, mas é importante ainda assim buscar fazer o certo, mesmo que o certo possa te trazer alguma incomodação. Então, faz tudo por escrito, documenta tudo, busca o teu advogado, o teu aconselhamento, pede para o teu advogado, de repente, negociar com essas outras pessoas, esses outros sócios, os outros parceiros, porque isso vai ser melhor tanto para ti, quanto para essas outras pessoas. Trocar ideia de polêmica com você que você não curte. Deixa o cara fazer o dinheiro dele, depois eu resolvo, negocio e tal, não sei o que, eu não quero treta. Só que nesse dia ele se tratou com esse lance de usar roupa. Eu falei, mano, olha só, então não vou gravar. Aí, cara, então não grava. Eu falei, então vai tomar no olho do seu cu. Peguei tudo que eu tinha, guardei numa bolsa, entrei na porta e saí. Não voltei mais. Aí passou um tempo, os caras olharam, pô, foi mal e tal, o cara perdeu a linha, não sei o que. Eu falei, olha só, quando eu for gravar, ele não esteja, que se ele tiver, eu não gravo. Aí eu comecei a gravar sem o cara. Aí já entrou naquele... Esse cara fazia parte da sociedade? Sim. Aí já entrou naquele clima de ir gravar sem vontade. Chateado, né? Já vai gravar sem vontade. Então eu ligava ali o Léo Stronda e gravava, acabava, eu já tava assim. Daí entrou nessas reuniões, eles falam assim, ó, até o fim do ano, a gente vai te dar uma proposta, porque eu já falei que não estava satisfeito, que eu ia sair em qualquer momento. Eles falam, até o fim do ano a gente vai te mostrar e te dar uma proposta que vai ser muito boa. Você vai ver que agora a gente conseguiu se estruturar, agora a gente vai te conseguir pagar o que você merece. E tá bom. Aí deu o fim do ano, dezembro, eles vieram com uma proposta merda de novo, só falando bosta, e eu sabia quanto que vendia no canal, quanto que faturava, e eu falei, mano, beleza, vou pensar. Fui pra casa, conversei com o advogado de novo, eu falei, quer saber? Já deu. Não vou ficar mais. E como é que você deu? Aí eu não falei nada. Fui gravando. Peguei meu contrato. A vigência acabava em fevereiro. Falei, ok. Chegou em fevereiro, eu falei, estou comunicando a vocês que eu não vou renovar o contrato. Isso aqui é interessante também, porque ele conversou com o advogado dele, e aí o advogado, então, lendo o contrato, conseguiu, junto com ele, pensar uma estratégia, então, de como sair disso. E aí eles viram que o prazo desse contrato já estava para encerrar. E aí, encerrando o prazo, ele não teria mais nenhuma obrigação de continuar participando disso. Como assim? Agora que o bagulho não sei o que e tal, ia dar bom, não sei o que. Falei, não vai. Eu não sou só um apresentador. Então, contratem outro. Vocês não são a alma do negócio, não é vocês que, porque nas tretas é a gente que fez acontecer isso aqui. Falei, não é vocês que fazem acontecer? Eu não tenho participação tanto nisso? Então contrata outro e façam acontecer. Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. E aí, eu tava já atuando nessa época, e a notícia foi o seguinte.
Ó, Fábrica de Monstros está procurando novos personagens. Sim, eu vi isso. Isso. Eu rachava de E cara. aí, cara, o lance é o seguinte: Fábrica de Monstros está procurando novos personagens e com o seguinte discurso: nós somos o maior canal. Então nós vamos escolher quem a gente quer. E aquele barulhinho do brilho. Cri, cri, É. Aí o canal despencou. No dia que eu anunciei, já perderam 500 mil seguidores. Meu público se mobilizou meio com raiva da situação. E ele foi indo. E até que Rapidinho você já abriu o seu. eu tinha um contrato de uma cláusula de. Não compete. De compete, não compete. Então eu tinha que ficar 6 meses sem gravar nada parecido. Não, mas foi o time. Essa cláusula que ele disse, em português, a gente chama de cláusula de não competição, que é uma cláusula muito comum nos contratos empresariais, em que depois que tu encerra o vínculo com a outra empresa, tu tem que ficar durante um período de tempo sem criar, sem atuar em nenhum negócio semelhante àquele. E isso é extremamente comum, essa cláusula. E nos contratos, sempre que for colocar uma cláusula dessa, é importante colocar ela do jeito certo também, porque não é só dizer que não pode durante X tempo. Não, existem alguns requisitos para que essa cláusula seja válida. Mas no contrato que foi feito aqui nessa situação, pelo que tudo indica, a cláusula estava escrita da maneira correta. Que contrato filha da Não, puta, velho. mas quando eu não renovei, eu já tinha sentado com uma equipe e já bolado o plano de como eu ia voltar. Então esses 6 meses foi o tempo certinho de eu gravar tudo, montar o plano pra quando lançar. No primeiro dia eu fiz até uma aposta. Eu falei, galera... Aí, ó, isso aqui que eu digo. A importância de um pensamento jurídico estratégico. Por quê? Ele já sabia a situação que ele estava. Beleza, estava difícil de sair dessa situação. Porém, o que ele fez? Ele se reuniu com o advogado dele, com a equipe toda, e eles bolaram uma estratégia, então, de como voltar. E aí, pelo que pareceu aqui, deu certo a estratégia. Se no primeiro dia eu tiver 100 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio, uma porra assim. Eu tive 100 mil inscritos em 3 minutos, sei lá. Foi um bagulho absurdo. Então, tipo assim, hoje em dia... Em meses você bateu 1 milhão. Foi assim, tipo, 3, 4 meses você bateu 1 milhão. Quando eu saí do canal, eles tinham 2 milhões. Eu falo que eu tinha 2 milhões e pouco. Eu atingi esse número em 1 ano e meio. Foi Muito bem rápido, muito muito rápido. rápido. Então foi, assim, foi horrível, uma situação que eu não queria ter passado. Não queria ter me indisposto com pessoas que eu confiava. Eu odeio isso. Mas, infelizmente, é a vida, né? E hoje, não o mais triste, né? Provavelmente não deve ter sobrado amizade alguma, né? Nenhuma. Por quê? Porque eles deixaram o dinheiro falar mais alto, né? Exato. E acabou, né? Acabou. Acabou, né? No entanto que 2, 3 anos depois, eles me ligaram oferecendo pra eu comprar o canal. Eu falei, não, tu tá de sacanagem. É que eu compro um bagulho que já era meu, velho. Você é louco. Aliás, os contratos que são celebrados para compra de canais de YouTube são contratos bem específicos. É até interessante, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Comenta aqui se tu tem interesse. Então me ajuda aí pra alguém comprar. Eu falei, mano, na moral, mano, não me liga mais não, mano. Esquece meu telefone, Não me liga velho. mais não. Eu lhe ajudei, cara, você acredita? Ajudou. Eles ligaram uma vez, eu falei que não, aí depois ligaram de novo. Aí eu tava entrando pra Landerlan na época, a Landerlan queria lançar um canal novo. Falei, cara, vai ser bom pra Lander se eles comprarem, mudarem o nome talvez, não sei. Ou lançar a mesma fábrica e vai ser bom pra eles também, que eles querem vender. Só que, tipo, eu tentando ajudar a parada, olha só aí. Aí eu falei com o pessoal da Lander, falei com o pessoal deles, eu falei, vai, se juntem aí. Aí passou o tempo, eu falei, e aí, Lander, não vão comprar? Cara, eles pediram 500 mil. Meio milhão num canal falido. Isso porque tava dando desconto porque era gente, porque eles iam vender por 1 milhão. Eu falei, cara, esses caras tão malucos, velho. Tão malucos. O Fábrica de Monstros é a prova de que um canal inscritos não conta. O que conta é quem tá lá dentro. Enquanto é o engajamento. É o engajamento, cara. Então, pessoal, aí fica a importância de sempre, antes de começar qualquer negócio com teu sócio, com teus parceiros, procura um advogado, faz um contrato bem feito para te resguardar de eventuais problemas, para tu conseguir também já antever algumas situações que possam vir a te prejudicar no futuro, e aí tu já vai criar formas de evitar que elas aconteçam, ou de pelo menos minimizar essas situações aí. E durante todo o processo, tudo que for acontecendo, é bom tu ter também um suporte jurídico constante para tudo isso aí, para que tu consiga ter um pensamento estratégico. A estratégia jurídica nos empreendimentos é extremamente importante. Isso aí, então, um abraço, até mais.